No meu jantar de formatura, minha madrasta levantou o copo e falou que eu só ganhei aquela bolsa porque tiveram pena de mim. Meu pai deu risada, achando que era brincadeira. Mas meu professor se levantou e disse, na verdade, ela tirou as notas mais altas dos últimos 10 anos. Todo mundo ficou em silêncio. Dava até para ouvir um garfo cair no chão. Eu estava no jantar com meu pai, Geraldi, minha madrasta, Cassandra, e alguns dos meus professores. Era num restaurante chique. Todo mundo parecia estar comemorando. Pelo menos era o que eu achava. Cassandra levantou o copo, sorriu daquele jeito falso e falou que eu só consegui a bolsa porque sentiram dó de mim. Meu pai riu, achando graça. Mas a mesa ficou bem quieta. Aí uma das minhas professoras, a professora Williams, se levantou, limpou a garganta e disse bem séria, na verdade, ela teve a nota mais alta dos últimos 10 anos. Dava para ouvir um garfo caindo de novo. Eu só queria desaparecer. Mas aquele momento mudou tudo para mim. Eu cresci em New Haven, Connecticut, numa casinha amarela perto do Parque East Rock. Nos primeiros 10 anos da minha vida, era só eu e minha mãe. O nome dela era Caroline. Ela era aquele tipo de mãe de filme, sempre calma, sempre por perto. Quando ela morreu de câncer no ovário, foi como se algo dentro da casa também tivesse morrido. Meu pai, Geraldi, tentou continuar por um tempo, mas a tristeza tomou conta dele. 2 anos depois, Cassandra entrou nas nossas vidas como um furacão de salto alto. Ela era mais nova que minha mãe, tinha cabelo loiro, unhas sempre feitas e usava um perfume doce que grudava nos móveis. Ela me chamava de querida com uma voz tão melosa que me dava arrepio. No começo, achei até bom ver meu pai sorrindo de novo, com alguém cozinhando e cuidando da casa. Mas não demorou muito para eu perceber que era só uma visita dentro da minha própria casa. A Cassandra não gostava de nada que lembrasse meu pai da minha mãe. Isso queria dizer que os álbuns de fotos foram guardados numa caixa. A coxa que minha mãe fez para mim foi chamada de velha demais e jogada fora. Até o jardim que ela tinha plantado foi arrancado e trocado por uns arbustos todos certinhos. Aprendi a não falar da minha mãe. Aprendi a me fazer de invisível. A escola virou meu lugar seguro. Entrei em todos os clubes que dava. Clube de debate, julgamento simulado, sociedade de honra. Estudava até tarde da noite. Lia tudo que aparecia pela frente. Eu não era o mais inteligente da turma, mas com certeza era o mais teimoso. Se eu não entendia alguma coisa, ficava até entender. Não tinha atalho. Ninguém ia pagar por notas ou puxar corda para mim. No meu primeiro ano de ensino médio, eu já sabia o que tinha que fazer. Eu não podia só passar na faculdade. Eu precisava de bolsa completa. Não tinha a menor chance da Cassandra e do Geraldi pagarem por isso. Eles estavam ocupados reformando a casa e comprando carro novo todo ano. Quando recebi a carta de aceitação da Columbia, com bolsa integral, chorei tanto que meu corpo todo ficou dolorido. Nem contei na hora pro Geraldi e pra Cassandra. Uma parte de mim queria guardar aquela alegria só pra mim por mais um tempo, sem deixar que eles estragassem com aquelas reações frias. Quando finalmente contei, foi num jantar sem graça, com comida chinesa de caixinha. Geraldi resmungou algo tipo acho que esforço vale a pena, sem nem tirar os olhos do celular. A Cassandra só deu aquele sorriso falso e apertado e falou, que sorte a sua. Eu devia ter imaginado, já que me ofereceram para comemorar a minha formatura do ensino médio. Foi ela que sugeriu o Union League Café, um restaurante bem mais chique do que qualquer outro que a gente já tinha ido. Eu queria dizer não, mas alguma coisa dentro de mim, talvez a garotinha de 10 anos que ainda queria a aprovação do pai, disse sim. A noite estava abafada, o ar pesado como se fosse sopa. Usei um vestido branco simples que achei num brechó. Era básico, mas estava limpinho. Cheguei no restaurante e me surpreendi. Não estavam só o Geraldi e a Cassandra, mas também alguns dos meus professores e meu mentor, o professor Williams. Cassandra sorriu e apresentou todo mundo, como se tivesse organizado tudo com muito carinho. Desde o começo, o jantar estava estranho. Cassandra não parava de soltar comentários maldosos, um atrás do outro. Em certo momento, ela falou, bom, todo mundo aqui sabe quem realmente merece o crédito, cutucando o Geraldi e rindo. Ele riu junto, como se ela fosse a pessoa mais engraçada do mundo.
Eu fiquei olhando pro meu prato, torcendo para que a noite acabasse logo. Comi sem nem sentir o gosto. Notei que o professor Williams me olhava preocupado, mas eu só forcei um sorriso. Quando chegou a sobremesa, Cassandra se levantou com uma taça de vinho branco na mão. Olhou em volta da mesa, mostrando os dentes num sorriso perfeito. Um brinde, ela disse. Pra Helena. Pela bolsa de estudos. Afinal, acho que só deram pra ela por pena. Tadinha. Parecia que levei um soco no estômago. Senti meu rosto ficar gelado. Todo mundo na mesa congelou. Geraldi soltou uma risadinha fraca, meio sem saber o que fazer, mas claramente preferiu ficar do lado da esposa. A professora Williams se levantou tão rápido que a cadeira dela arrastou no chão e fez barulho. Na verdade, ela disse bem firme, com a voz cortando o silêncio, a Helena tirou as maiores notas nos exames de admissão dos últimos 10 anos. O silêncio foi total. Até as outras mesas pararam de conversar. Cassandra ficou vermelha. Geraldi ficou encarando o prato. Eu fiquei olhando para as rachaduras da taça de vinho na minha frente, pensando se ela quebraria se eu apertasse com força. O resto da noite passou como um borrão. Murmurei um tchau a meio sem jeito. O professor Williams colocou um cartão pequeno na minha mão e sussurrou, me liga se precisar de alguma coisa. A voz dela era tão doce que quase me fez chorar ali mesmo. Naquela noite, voltei para casa. Para aquela casa amarela que já não parecia minha fazia tempo. Fiquei acordada, olhando pro teto, e percebi que não dava mais para viver daquele jeito. No dia seguinte, arrumei uma mochila com o essencial, roupas, meu laptop e alguns livros. Peguei o pouco dinheiro que tinha guardado do meu trabalho de meio período na biblioteca. Falei pro Geraldi que ia pra faculdade mais cedo e que tinha achado um subaluguel barato em Manhattan. Ele deu de ombros e só falou, só não espera que a gente vá te socorrer. Nem me despedi da Cassandra. Nem falei que tava indo embora. Mudar pra Nova York foi assustador. Meu quarto alugado era minúsculo, num prédio velho com um banheiro no corredor, dividido com outras pessoas. Tinha barata na cozinha me dando boas-vindas. O aluguel era quase impossível de pagar, mesmo com meu emprego na livraria. Passei semanas comendo miojo e aveia instantânea, contando cada moedinha. Mas era meu cantinho. Meu pedaço de liberdade. Só que Cassandra ainda não tinha desistido de mim. Uns 3 meses depois do começo do meu primeiro semestre, recebi uma carta de um advogado. Eles estavam tentando pegar a herança que minha mãe tinha deixado para mim, uma quantia pequena, mas que ela juntou com muito esforço pro meu futuro. Cassandra e Geraldi disseram que eu era irresponsável e que eles deveriam controlar o dinheiro. Parecia mais uma facada nas costas. Eles não queriam só controlar meu passado. Queriam mandar no meu futuro também. Chorei na biblioteca naquela noite, com o rosto enfiado no moletom, chorando feio e quieto. Mas depois limpei o rosto, me levantei e, na manhã seguinte, fui até o escritório de assistência jurídica da faculdade. Um advogado jovem, chamado Sr. Patel, pegou meu caso. Ele ouviu tudo com calma enquanto eu explicava, cheio de detalhes confusos sobre minha família. Ele balançou a cabeça e disse, você tem um bom caso. Vamos lutar. E a luta durou meses. Cassandra mandou uma declaração dizendo que eu era instável emocionalmente. Geraldi disse que eu esbanjava dinheiro, e até citou umas compras que fiz quando tinha 16 anos, tipo uma guitarra usada que comprei numa loja de penhores. Mas eu não fiquei parada. Mostrei extratos bancários. Mostrei as cartas da bolsa de estudos. Peguei cartas de professores falando de mim. Achei até e-mails antigos onde minha mãe falava sobre o dinheiro que ela estava guardando só pra mim. Cada vez que eu ia pro tribunal, saía exausta. Mas eu não desisti. Toda vez que entrava naquela sala na Center Street, parecia que estava indo pra guerra. Sentava com as costas retas no banco de couro rachado, usando meu único blazer decente, segurando uma bolsa simples cheia de documentos. Geraldi e Cassandra sempre apareciam juntos, sentando do outro lado da sala, como se fossem os protagonistas de uma novela triste. Cassandra me olhava com aquele olhar de pena, como se estivesse decepcionada comigo. Geraldi mal me olhava. As audiências continuaram durante o inverno.
Eu me dividia entre aulas, trabalho e reuniões com o Sr. Patel, que foi me ensinando a falar com clareza. Ele me ensinou a mostrar os fatos e ficar calma. Mesmo quando o advogado da Cassandra tentava me pintar como uma pessoa irresponsável, cada acusação doía, mas lá no fundo, uma parte mais forte de mim começou a crescer. Uma parte que eles já não conseguiam mais atingir. Numa tarde de neve, depois de mais uma sessão no tribunal, onde a Cassandra fez drama chorando e dizendo o quanto se importava comigo, encontrei a professora Williams me esperando do lado de fora. Ela usava um casacão cinza grosso e um gorro de lã cobrindo o cabelo. Ela não disse muita coisa. Só me entregou uma garrafa de café e falou: continua. Foi um incentivo simples, mas que ficou guardado bem fundo dentro de mim. Segurei aquele café como se fosse meu salva-vidas. Enquanto isso, na minha vida de verdade, tudo parecia correr dobrado. As provas do meio do semestre vieram e passaram. Peguei turnos extras na livraria para conseguir pagar as contas. Passava os fins de semana lavando roupa numa lavanderia velha que cheirava sempre a água sanitária e cigarro. E mesmo assim, a cada 2 semanas tinha audiência. Cassandra começou a se perder. Com o tempo, ela começou a se contradizer. Primeiro dizia que eu era instável, depois dizia que eu era super responsável, independente e orgulhosa demais para pedir ajuda. O juiz não era bobo. Nem o Sr. Patel. Ele pegava cada contradição, cada mentirinha. Acho que Cassandra achava que ainda podia me controlar. Que eu ia recuar como sempre fiz, só para manter a paz. Mas dessa vez, eu não tinha mais nada a perder. A paz já tinha ido embora fazia tempo. Só sobrava a liberdade. A audiência final foi no fim de março. Nessa altura, eu estava tão cansada que nem conseguia sentir nada. Sentei na mesa do autor, com as mãos cruzadas direitinho, ouvindo o Sr. Patel desmontar o caso deles, pedacinho por pedacinho. Quando o juiz decidiu a meu favor, parecia até sem emoção. Ele falou tão normal, como se estivesse lendo o cardápio do dia. Cassandra engasgou na hora. Geraldo murmurou alguma coisa baixinho. Eu fiquei parada por um segundo. Aí levantei, peguei minha bolsa e saí sem nem olhar para trás. Do lado de fora do tribunal, o céu estava daquela cor roxa estranha que aparece antes da chuva. Fiquei ali nos degraus um bom tempo, sentindo a cidade ao meu redor barulhenta, bagunçada e cheia de vida. Eu achei que ia me sentir vitoriosa, mas, na verdade, só me sentia cansada. A herança não era muito, mas era o suficiente. O suficiente para não me desesperar todo mês com o aluguel. O suficiente para comprar meus livros sem precisar economizar na comida. O suficiente para respirar aliviada. Achei, meio boba, que aquilo fosse o fim. Que eles iam me deixar em paz depois daquilo. E por um tempo, deixaram. A primavera chegou, e com ela veio um ritmo novo. Consegui um apartamento melhor, dividindo com uma colega chamada Priya, uma estudante de direito super focada. Ela não ligava pro meu passado, só queria que eu pagasse minha parte das contas em dia. A escola ficou mais tranquila quando eu parei de viver no modo sobrevivência. Comecei a passar noites longas na biblioteca porque realmente gostava do curso, e não só para fugir da minha vida. Fiz amigos. Amigos de verdade. Daqueles que mandam mensagem só para ver como você está. Que lembram do seu aniversário sem precisar do aviso do Facebook. Foi nessa época que comecei a namorar o Calum também. A gente se conheceu numa festinha no terraço de um amigo em comum, no Brooklyn. Nós dois ficamos perto da churrasqueira tentando esquentar as mãos. Ele tinha um sorriso calmo, fácil. E fazia perguntas como se realmente quisesse ouvir as respostas. No nosso terceiro encontro, a gente estava num restaurante apertado de macarrão lá em Chinatown. Eu contei para ele uma versão bem leve da minha história com a minha família. Ele ficou em silêncio, mas falou firme: isso parece ter sido bem difícil. Fico feliz que você tenha saído disso. Sem pena, sem dar conselho que eu não pedi. Só aceitou. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu não estivesse quebrada. Talvez eu só estivesse tentando sobreviver. O verão chegou, junto com os estágios, os trajetos longos, e o café gelado barato dos carrinhos de rua em cada esquina. A vida era meio bagunçada e corrida, mas era minha. Totalmente minha.
Mas lá no fundo da minha cabeça, sempre tinha um barulhinho de alerta. Como se eu estivesse esperando algo dar errado de novo. E, claro, deu. Começou devagar. E-mails do Gerald. Mensagens longas e confusas, parecendo que ele tinha bebido demais antes de escrever. Ele pedia desculpas, mas de algum jeito, sempre colocava a culpa em mim. Lembranças do passado viravam tentativas de me fazer sentir culpada. Você não sabe como foi difícil para mim depois que sua mãe morreu. Você nunca deu uma chance para Cassandra. Você mudou. No começo, eu nem respondi. Eu não devia nada para eles. Nenhuma palavra. Mas as mensagens não paravam. Às vezes ele estava bravo, às vezes triste, às vezes tentando me manipular. Até a Cassandra mandou um texto todo bonito dizendo que família tem que ficar unida, que todo mundo erra, mas o amor supera tudo. Daria até pra rir, se não fosse tão triste. Joguei tudo numa pasta chamada Barulho e deixei lá. Depois começaram as ligações. Números que eu não conhecia. Mensagens de voz misturando soluço com raiva. Gerald me culpando por destruir a família. Cassandra perguntando se eu podia passar um fim de semana em casa para conversar. Bloqueei os números. Bloqueei os e-mails. Bloqueei até nas redes sociais. Mas mesmo assim, isso me atingia. Porque não importava o quanto tudo aquilo era tóxico. Não importava. No começo, eu tentei ignorar. Eles estavam na minha vida, mas eu não queria mais saber deles. Mas ainda assim, uma vozinha na minha cabeça sussurrava no meio da noite, quando eu não conseguia dormir. Eles ainda são sua família. É fácil dizer para cortar os laços, mas é mais difícil quando essas pessoas, mesmo com tudo que fizeram, são aquelas que deveriam te amar primeiro, de forma incondicional. Eu comecei a ter pesadelos, não sobre brigas ou tribunais, mas sobre voltar para aquela casa amarela, presa lá, tentando gritar e não conseguir. O Calum percebeu, claro. Uma noite, depois de eu acordar assustada com um outro pesadelo, ele me abraçou e disse: "Você não precisa se explicar. Eu estou aqui." E pela primeira vez, eu realmente acreditei nele. O verão passou e o outono chegou. A cidade ficou mais fria e as calçadas estavam cheias de folhas caídas e o cheiro de amendoins torrados dos vendedores ambulantes. As aulas voltaram, mais intensas do que nunca, mas eu me joguei nelas. Eu me dizia que, se me mantivesse ocupado o suficiente, conseguiria fugir dos fantasmas do meu passado. E funcionou por um tempo. Até o dia em que encontrei o Gerald. Foi totalmente por acaso. Ou pelo menos parecia assim. Eu estava andando pela Quinta Avenida, tentando equilibrar uma mochila enorme e um saco de compras, quando eu o vi. Ele estava parado do outro lado da rua, como se tivesse aparecido do nada. Por um momento, eu pensei que estivesse vendo coisas. Mas não, era ele, inconfundivelmente ele, um pouco mais pesado, com o cabelo mais grisalho nas têmporas, usando um gorro vermelho puxado para baixo. Ele chamou o meu nome. Eu congelei. As pessoas estavam passando por mim, com pressa, mas eu não conseguia me mover. Era como se eu tivesse 10 anos de novo, na sala de estar, vendo ele apresentar a Cassandra com aquele sorriso estranho, como se tudo estivesse bem. Ele atravessou a rua correndo, sem ligar para as buzinas dos táxis. O rosto dele se iluminou, como se me ver fosse a melhor coisa que aconteceu para ele no ano. "Helena", ele falou, meio sem ar. "Meu Deus, é tão bom te ver." Apertei mais forte a sacola de compras. "O que você tá fazendo aqui?" perguntei. Ele pareceu meio sem graça, coçou a nuca. "Tô na cidade a trabalho." Mas ele desviou o olhar quando falou isso. Era mentira. Eu sabia. Ele não tinha razão para estar em Manhattan. Não tinha negócio nenhum aqui. Ele veio me procurar. Olhei em volta, me sentindo exposta. "Tô ocupada", falei, fria. "Tenho aula." Ele fez que sim com a cabeça, rápido, quase implorando. "Me dá só 5 minutos. Por favor." "Tô com saudade, garota." Quando ele usou meu antigo apelido, aquilo me atingiu mais do que eu queria. Por um segundo, até pensei em aceitar. 5 minutos.
O que podia dar errado? Mas aí lembrei de todos os olhares vazios. De cada vez que ele riu das piadas maldosas da Cassander. De todas as vezes que ele deixou ela me humilhar e ficou calado. Não falei, dando um passo para trás. Não posso. O rosto dele mudou. Parecia quebrado. Ele abriu a boca como se fosse insistir, mas eu virei as costas e fui embora antes que ele falasse qualquer coisa. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei as compras caírem. Entrei numa cafeteria qualquer e sentei num canto, esperando aquela sensação ruim passar. Eu não chorei. Achei que ia, mas não tinha mais lágrimas. Só uma tristeza profunda. Não é que eu não amasse meu pai. Eu amava. De um jeito complicado, meio torto. Mas agora, eu me amava mais. Ou pelo menos, tava tentando. Não contei pro Calum sobre o encontro logo de cara. Parte de mim não queria dar importância para aquilo, falando em voz alta. Outra parte se sentia envergonhada, como se eu tivesse feito algo errado só por estar lá. Mas alguns dias depois, a gente estava comendo uma comida chinesa horrível no chão do AP dele, e eu acabei contando tudo. Ele não falou muito, só ouviu. Depois passou o braço por cima de mim e disse: "Você resolveu isso." 2 palavras simples, mas que acalmaram alguma coisa dentro de mim que estava agitada. As semanas depois foram difíceis. Eu pulava toda vez que o celular vibrava. Ficava achando que ia ver o Geraldo parado na frente do meu prédio. Comecei a dar voltas maiores para chegar em casa, sempre olhando para trás, mais do que eu gostaria. Mas, nada aconteceu. Com o tempo, a tensão foi diminuindo. As provas do meio do semestre vieram e passaram. Comecei a ajudar a Pri a estudar pro USAT. A banda do Calum marcou uns shows pequenos, e a gente passava as noites comendo pizza de $1 depois dos shows, todos suados, rindo à toa. A vida seguiu. De vez em quando, eu ainda tinha uns pesadelos. Ainda me assustava quando aparecia um número estranho no celular. Mas, aos poucos, bem aos poucos, esse medo foi sumindo. Nem percebi direito. Aí, numa terça-feira chuvosa, recebi um pacote pelo correio. Sem remetente. Dentro, tinha um envelope pardo, grosso, cheio de fotos antigas. Fotos minhas de quando eu era bebê, criança pequena, e até no ensino fundamental, toda desengonçada. Eu e minha mãe sorrindo em viagens de acampamento, fazendo biscoito, sentadas perto da árvore de Natal. Não tinha bilhete nenhum. Sentei na beira da cama e fiquei olhando as fotos até meus olhos ficarem embaçados. Teria sido o Geraldo que mandou? Ou a Cassandra? Ou será que alguém encontrou essas fotos lá naquela casa amarela, empoeiradas, e achou que elas tinham que voltar para mim? Não sei. E, para falar a verdade, nem queria saber. No dia seguinte, comprei um álbum de fotos simples, desses baratinhos, com capa de plástico transparente. Coloquei cada foto ali, alisando os cantinhos com cuidado, como se eu estivesse fechando feridas antigas. Não coloquei em porta-retratos. Eu ainda não estava pronta para deixar aquelas fotos à mostra, como se fossem troféus. Mas ter elas ali, guardadas na prateleira debaixo da estante, parecia certo. Era como se eu tivesse recuperando uma parte de mim que eles tentaram apagar. O semestre de outono acabou e, de algum jeito quase como um milagre, eu terminei tudo direitinho. O Calum me levou para comemorar com uns bolinhos em Chinatown. A gente estava sentado numa mesa meio grudenta, brindando com cerveja barata, quando ele sorriu e disse: "Você conseguiu." E, pela primeira vez, eu deixei essa ideia entrar. Eu não era mais aquela menina assustada daquele restaurante. Não era mais a garota que implorava por migalhinhas de atenção de gente que nunca soube me amar. Eu era outra pessoa agora. Alguém mais forte. O inverno em Nova York é daquele tipo que atravessa o casaco e entra nos ossos. Eu passava a maioria das noites enfiada na biblioteca ou encolhida no sofá do Calum, trabalhando nas inscrições para os estágios de verão. A vida estava corrida, mas, pela primeira vez em muito tempo, era uma correria boa. Era minha. Aí, lá por fevereiro, a Cassandra tentou de novo. Tudo começou com uma mensagem no Facebook, um textão cheio de pedidos de desculpa e frases bonitas sobre perdão e recomeço.
Ela falou sobre família, sobre como a vida é curta demais para guardar mágoa. No fim da mensagem, meio do nada, ela comentou que ela e o Geraldo estavam passando por dificuldades de grana, repensando a aposentadoria. E que talvez precisassem de ajuda. Ajuda. Essa palavra ficou amarga na minha boca. Quase foi engraçado, se não fosse tão patético. Por um instante, quase fechei a mensagem e segui com a vida. Mas aí lembrei de todas aquelas noites chorando sozinha no meu AP minúsculo. Das audiências no tribunal. Dos olhares que o Geraldo me dava, como se eu fosse só um problema. Pensei naquele jantar da bolsa de estudos, no restaurante. A Cassandra levantando o copo só para me envergonhar. Mas eu não era mais a mesma menina que eles conseguiam calar. Decidi que estava na hora de responder, do meu jeito. Respondi de forma educada e neutra. Agradeci por ela ter me procurado. Disse que concordava, a vida é mesmo curta, e que não guardava mágoa. Falei que desejava paz e felicidade para eles. Aí contei como estava a minha vida agora, a bolsa integral que consegui, minha carreira, o estágio que ia começar numa organização grande que ajuda meninas que vêm de lares difíceis. Falei dos meus professores, que viraram quase uma família para mim. Falei do meu namorado, que me tratava melhor do que qualquer pessoa da minha família de sangue jamais tratou. Montei um retrato tão bonito, tão completo, que não tinha espaço para eles nele. E, no fundo, eu sabia que a Cassandra ia ler tudo com um sorriso forçado, morrendo por dentro. Uma semana depois, o Geraldo me mandou um e-mail. Era curto. Sem bronca, sem raiva. Só uma frase. Estou orgulhoso de você. Fiquei olhando para aquilo um bom tempo. Depois apaguei. Sem resposta. Não, obrigada. Sem segundas chances. Essa foi a minha vingança, viver bem e seguir em frente sem eles. Mostrar que eles não tinham mais lugar no meu mundo. A formatura em Colômbia chegou mais rápido do que eu esperava. A cerimônia passou como um borrão. Um mar de becas, de gente comemorando com suas famílias. Chamaram meu nome. Atravessei o palco. Em algum lugar na plateia, ouvi o professor Williams gritar mais alto que todo mundo. Depois, nada de jantar de família forçado, nem brinde falso. Só eu, o Calum, a Priya e alguns amigos próximos num restaurantezinho italiano na vila. A gente juntou as mesas, pediu muito vinho, e riu até chorar. Em certo momento, a professora Williams levantou o copo e disse: "A Helena, que fez o próprio caminho." Todo mundo bateu palmas. Eu sorri, com o coração quase explodindo. Sem Cassandra, sem Geraldo, sem aquela coleira invisível que me prendia na amargura deles. Só amor. Amor de verdade. Quando a noite caiu, saí pro ar quente na frente da prefeitura, com a cidade viva ao meu redor. Respirei fundo. Eu não era mais aquela garotinha quebrada. Eu tinha construído minha vida. E não precisei destruir ninguém para fazer isso.